vamos ver agora a estrutura 2. Eu dei 2 exemplos da estrutura 1. A estrutura 1, você fala de causas, consequências, passado, presente, pontos positivos, pontos negativos, sempre respeitando aquelas 3 partes. Na estrutura 2, você vai tratar a mesma coisa na introdução, contexto, né? Tema e tese, certo, gente? Só que na introdução, agora, ao invés de ela falar em pontos positivos, pontos negativos, etc., né? Eu estou dizendo ela aqui, mas deixa eu ver quem fez essa redação aqui, foi Mariana, então é ela mesmo, né? Então, vejam, no final do primeiro parágrafo, olha o que aconteceu aqui. Ela fez o contexto, citou os séculos aqui. Agora, entretanto, a violência contra esse gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher. Aquele tema sobre a violência contra a mulher, que já caiu também, né? Aí ele diz assim: a diminuição dos índices desse tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados, argumento 1, passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido. Aí nós vamos fazer o seguinte, veja bem o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou usar disso aqui, ok? Desse dispositivo aqui. Ela falou primeiramente que fez 2 argumentos aqui, ó. Que a diminuição desse tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais, ok? Os dispositivos legais. Opa, o que está acontecendo aqui? Dispositivos legais, teria que vir até aqui, não veio, né? Os dispositivos legais. Faltou alguma coisa aqui, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver. Essas novas tecnologias são terríveis, né? Não quis, viu? Mas vamos lá, os dispositivos legais. Dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes. E o outro, o machismo. Eu vou tentar aqui com o machismo. Nas aulas não acontece isso também? Acontece, né? Então vamos lá, vamos ver o que está. Opa! E o machismo está aqui, ó. E o machismo for efetivamente combatido. Será que vai dar para fazer efeito? Olha aqui, está teimando aqui, né, gente? Não tem. Mas você entendeu que são dispositivos legais aqui, né? Sem problema. Dois fatores concorrem para a diminuição desta violência contra a mulher. A aplicação dos dispositivos legais e o machismo que tem que ser combatido. É lógico que agora ela vai discorrer sobre esse primeiro argumento, que é a questão dos dispositivos legais, que não são eficazes e têm que ser eficazes. E depois ela vai tratar aqui do machismo. Vamos ver se está falando aqui sobre os dispositivos legais? A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, por exemplo, são dispositivos legais que protegem a mulher. Entretanto, estes costumam ser ineficazes, visto que a população não possui esclarecimentos sobre eles. Dessa forma, o articulador aqui, ó, dentro do próprio parágrafo. Dessa forma, muitas mulheres são violentadas, diariamente não denunciam por não terem conhecimento sobre as ditas leis, e os agressores, por sua vez, persistem provocando violências físicas, psicológicas, morais, por às vezes não saberem que podem ser seriamente punidos por suas ações. Ela falou isso aqui, né? Por às vezes não saberem que podem ser seriamente, às vezes sabem, né? Mas eu respeito a sua redação, viu, Jamil? Agora, a questão do machismo aqui. Ela vai agora falar sobre machismo. Porque ela diz que só esses 2 elementos resolvem o problema da violência contra a mulher. Agora ela vai falar do combate ao machismo. Somado a isso, outro elemento de articulação aqui. Somado a isso. Ela não pode ficar falando assim, o machismo existente na sociedade brasileira contribui. Vamos lá. Ademais, somado a isso, né, você vai procurando formas de articular as orações. Eu digo que esse aqui é um articulador
entre um parágrafo e outro, e esse aqui é um articulador dentro do próprio parágrafo. Vamos ver se tem um articulador dentro do próprio parágrafo aqui. Com isso aqui, ó. Com isso, tá vendo? Um articulador dentro do próprio parágrafo. Pode ser entre parágrafos e pode ser dentro do próprio parágrafo. Então, inteligentemente, ela escreve o seguinte: somado a isso, o machismo existente na sociedade brasileira contribui decisivamente para essa persistência. Na sociedade de caráter patriarcal em que vivemos, ela está brava, viu? É passado ao longo das gerações valores que propagam a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem. Essa ideia é reforçada pela mídia ao apresentar, por exemplo, a mulher com enorme necessidade de casar e quando consegue, ela deve ser grata ao homem. Que absurdo, né? Porque é uma sociedade ainda machista em pleno século XXI. Então, falou aqui sobre os dispositivos legais e o machismo. Depois, ela vai falar aqui sobre a conclusão. Visto isso, outro articulador aqui. Estão aprendendo a questão do articulador? O que realmente une, articula, como o próprio nome diz, os parágrafos e as orações? As escolas, junto com a equipe de psicólogos, a população, que pode pressionar a mídia através das redes sociais. Então, nós temos 3 elementos dos gomifes aqui para a gente fechar essa redação. E depois a mensagem de esperança, que ela termina aqui, né, no finalzinho aqui, ó. E pare de disseminar o machismo na sociedade, ok? Então, a sinopse está pronta aí. Os articuladores, como nós já vimos, são esses, dessa forma, né? A interdisciplinaridade, né, que são aquela quando ela citou os séculos 20 e 21, certo? Lá em cima, gente, séculos, já começa a falar disso aqui, né? A Mariana, olha aqui, ó, séculos 20 e 21, ok? Outro elemento que ela citou também, a Lei Maria da Penha, que é de interdisciplinaridade também, Lei do Feminicídio, né? Tudo isso aqui faz parte dos elementos interdisciplinares. E ela citou esses elementos aqui, ok? Bom, vamos ver agora outro tema que já caiu, esse caiu em 2013, deixa eu ver de quem que é essa redação, vamos ver, é da Beatriz Carvalho, de Tocantins. Trânsito inequacional. Esse aqui foi sobre a questão da lei seca, né, gente? Esse tema foi bastante interessante e vamos ver que ela escolheu, né, a estrutura 2. Como é que ela escolheu a estrutura 2, a Beatriz Carvalho? Ela fez a introdução aqui, ok, gente? Ela falou da lei seca que foi introduzida no Brasil, que já, né, os elementos já estão aqui, os elementos interdisciplinares já. Falou do Código de Trânsito. Aqui ela vai falar do argumento 1. Quer ver? Vamos ver? Entretanto, o individualismo da sociedade e o sistema de transporte dificultam um efeito definitivo. Falou de quê? Individualismo da sociedade, vamos lá. Individualismo da sociedade. Aqui, ó, individualismo da sociedade, ok? Depois falou também, então vamos ver se dá para marcar sociedade também, isto. E o sistema de transporte, então falou aqui do sistema de transporte também. Sistema de transporte. Bom, individualiza a sociedade, sistema de transporte. É lógico, é evidente que agora ela vai falar que o que ainda intimida a lei seca, né, que torna a lei seca com alguns limites, são 2 problemas: o individualismo da sociedade e o sistema de transporte. Individualismo da sociedade tem que estar aqui. E o sistema de transporte tem que estar aqui. Vamos ver se isso aconteceu? A aplicação do Código de Trânsito encontra seu maior desafio no alto índice de transmissão. Isso ocorre devido à mentalidade individualista da maioria das pessoas, já citada pelo filósofo John Locke, que acredita que as leis servem para os outros, mas não para si.
Ela não colocou aqui entre aspas porque ele não citou desse jeito. Ela fez aqui uma compreensão do que ele citou. Só se citasse completo o pensamento dele que teria que estar entre aspas, ok? Inclusive, mais à frente, nós vamos falar sobre essas aspas também, ok? Aliás, sobre as aspas, sobre citações gerais da redação, quando é que uso aspas ou não, mas para não misturar muito agora, ok? Então, aqui está falando do individualismo. Ele diz que as leis, para a gente, parece que servem para os outros, mas não para nós. Depois falou também do sistema de transporte. Vamos lá. Ademais, o sistema de transporte no Brasil também dificulta a execução da lei seca. Isso é consequência da baixa disponibilidade de ônibus, trens e metrôs durante a noite e pela madrugada, horários em que há maior consumo de bebidas alcoólicas. Essa falta ocorre principalmente em bairros periféricos, cidades pequenas e médias. Além disso, a escassez de segurança desincentiva os desses. Assim, muitas pessoas optam por dirigir colocando em risco a vida delas e dos outros. Então, ela citou dois elementos aqui, ó. Então, vamos voltar aqui, não vamos nos cansar. O individualismo da sociedade limita a eficácia da lei seca e o sistema de transporte também limita a eficácia da lei seca. Pois é, gente, então aqui na conclusão, lógico que ela começa com o articulador aqui, e ela vai ter que retomar o assunto, retomou, a lei seca é importante para a redução do número de acidentes, ela vai usar o GOMIFES aqui, ok? E vai usar depois a mensagem de esperança. Dessa forma, será possível reduzir o número de mortes no trânsito e chegar a uma sociedade menos individualista. Por isso, a Beatriz Carvalho de Tocantins conseguiu nota 1000, ok? Bom, vamos ver mais um caso aqui. Aliás, a sinopse estrutural dela está prontinha aqui, né? Aqui, ó. O individualismo da sociedade, sistema de transporte, que nós já falamos. Ela falou sobre o argumento 1, o argumento 2, o terceiro parágrafo, sustentação desse argumento 2, quarto parágrafo, a retomada do assunto, gomismo, mensagem de esperança, citou o Código de Trânsito, citou John Locke, e as articulações entre os parágrafos, citou ademais, portanto, porém, etc. Ficou claro?